Ouça agora a saudação do culto matinal do dia 10 de julho de 2026. Bom dia, família messiânica. Bom dia a todos aqui presentes, aos que estão nos acompanhando pela Isonomia TV. Aqueles que estão chegando agora à Igreja Messiânica Mundial do Brasil, sejam muito bem-vindos. Todos passaram bem a noite, tiveram um sono restaurador? Sim? Ah, que bom. Né? Em casa, né, nos seus lares, quem estiver nos assistindo agora, né, e que não tenha passado uma noite tão tranquila porque está em alguma purificação, com alguma preocupação, dificuldade, né, por favor, nada de ficar em casa sofrendo sozinho, não. Vem para a igreja, vem receber jurei, vamos dedicar juntos, converse com os ministros também. Isso vai ser muito importante, né, para conseguir superar as purificações com mais tranquilidade, mais rapidez também. Hoje, nós ouvimos a primeira parte do ensinamento Verdade, Bem e Belo. Verdade, Bem e Belo, o que é isso, né? É interessante porque Meixo Sama ele escreveu várias caligrafias. Verdade, Bem e Belo, Shinzen-bi. Verdade, Bem e Belo é a própria expressão do paraíso terrestre. Então, quando a gente vê uma caligrafia de Meixo Sama, Verdade, Bem e Belo, ali ele está representando o próprio paraíso terrestre. E como nós estamos aprofundando, né, os nossos estudos e a nossa busca por compreender o que Meixo Sama está nos ensinando para que a gente possa concretizar o paraíso terrestre na nossa vida, é fundamental refletirmos também sobre o que é verdade, bem e belo. Então, eu vou buscar também a referência nos poemas de Meixo Sama. Tem um poema em que ele deixa muito claro para a gente, quando ele fala em belo, do que ele está dizendo, né? O belo é a forma criada pelo bem, é a expressão, a forma que nasce do bem. E aí perguntamos, e o que é o bem? O bem é a consciência gerada pela verdade. Então, o bem é uma consciência que vem da verdade. E aí vem, o que é a verdade? Não é? Então, em vários momentos, Meixo Sama fala sobre isso, neste ensinamento ele está falando também, mas a verdade são as leis da natureza, as leis do universo, a própria vontade de Deus, né? São as leis divinas. Portanto, é a própria realidade. O que nós vemos no mundo é a pura aplicação das leis divinas, não é? Então, a gente precisa compreender, mas como que nós vamos realmente assim entender? Tudo bem, as leis divinas, mas quais são as leis divinas? O que é? Se nós observarmos, nós vamos compreender. Mas talvez pela quantidade de nuvens espirituais que a gente tem, né? Hoje a gente tem assim pouca o ser humano hoje na vida corrida que está, a gente observa muito pouco as coisas, não é? Observa muito pouco a natureza, observa muito pouco o próprio ser humano, observa muito pouco a nós mesmos. Então, a gente precisa fazer o quê? Recuperar essa capacidade. E de que maneira? A maneira mais simples e falível, né, que Deus revelou a Meixo Sama para nos trazer neste momento é por meio realmente dos ensinamentos e da prática do jorei. A prática do jorei, que vai canalizar a luz divina e vai realmente limpando as nossas nuvens, vai abrindo realmente a nossa capacidade de compreender as coisas, e por meio do ensinamento, Meixo Sama traz de uma forma muito, na medida do possível, né, o mais claro, o mais simples possível para a gente entender. Mas não é só para a gente entender, é para a gente praticar, não é? Então, mesmo que a gente leia no ensinamento e fale, será que é ou não? Vamos experimentar, colocar em prática o que Meixo Sama está falando para constatar. Porque Meixo Sama está falando assim, quando o esclarecimento da verdade, né, que no próprio ensinamento ele diz, que a verdade ele está se referindo, neste caso, ao esclarecimento do que é a verdade, ou seja, da própria realidade e da maneira correta de ser. Qual é a maneira correta de ser? Todo mundo quer acertar, mas como ser?
Então, essa busca nossa é fundamental. A humanidade veio buscando isso. No entanto, e aqui é importante a gente entender, quando o Meixo Sama fala até o presente, a cultura desenvolvida equivocou-se e que considerou aquilo que não era verdade como a própria verdade. Esse até o presente, Meixo Sama estava falando da era da noite, né? Até o momento em que começa essa transição e Deus incumbe Meixo Sama de nos revelar a verdade. Então, até aqui, como nós não tínhamos total clareza, como pela necessidade de desenvolver o plano divino, né, o ser humano se afastou da verdade, né, na escuridão você não consegue compreender bem o que é o certo e o que é o errado. Porém, com a transição e a chegada da era do dia, Deus revelou a verdade. Revelou a verdade a Meixo Sama e Meixo Sama, por sua vez, compartilha essa verdade conosco. Então, esse é o estudo que durante, né, os próximos dias nós vamos aprofundar sobre o que é verdade, bem e belo. Mas hoje já é importante a gente pensar o que eu posso fazer para corrigir alguma coisa. O que foi que eu já percebi que não está certo na minha conduta e que eu posso mudar? E vamos pedir a Deus e a Meixo Sama força. Vamos intensificar o recebimento do Jorei, das práticas messiânicas que geram tanta luz para a nossa vida e que nos dá força espiritual para tomar as decisões corretas, tá certo? Foi isso também que a gente ouviu na experiência de fé da Cristiane Garcia Xavier, do Jorei Center Vila Velha, Espírito Santo. Cristiane, muito obrigada por compartilhar conosco a sua experiência, né? Uma experiência em que a Cristiane, né, ela já é membro há alguns anos, e desde 2023 ela trabalhava, né, numa operadora de saúde, de atendimento a gestantes. Cristiane, ela é enfermeira especializada em obstetrícia, né. Mas neste emprego, né, chegou um determinado momento que, com a mudança de gerência, o ambiente não ficou muito bom. As coisas ficaram bem, mais pesadas, mais difíceis. E a Cristiane desenvolveu um quadro de ansiedade. E nesse quadro de ansiedade, né, alguns dos sintomas era taquicardia, náuseas, enjoo, crises de choro. Ou seja, como, né, a nossa o ambiente que a gente vive, as nossas circunstâncias, a nossa condição espiritual, ela impacta no nosso físico. Impacta no físico. Então, gerava essas, reações, esses sintomas. Então, nessa época, a Cristiane ela frequentava a unidade religiosa uma vez por semana. Ela orava a Deus e a Meixo Sama e ela fez a coisa certa. Ela pediu a Deus e a Meixo Sama um sinal, como ela deveria proceder dali por diante no emprego. E continuou indo dedicar. Por outro lado, devido a essas crises, né, ela foi ao médico e o psiquiatra receitou remédios ansiolíticos. O ansiolítico, ele é muito forte e ele causa uma série também de efeitos colaterais que pode ocorrer. Se você usa por muito tempo, pode causar dependência também. Então, naturalmente, o ideal é que não seja feito o uso, mas naquele momento ela sentiu a necessidade e ela então começou também a fazer o uso dos ansiolíticos. E o médico afastou ela das atividades do trabalho, laborais. O que ela fez? Cristiane fez a coisa certa. Ela foi cuidar do espírito, porque o espírito precede a matéria. Ela entendeu isso, ganhou força e começou a ir mais vezes à unidade religiosa. E aí ela começou a receber 1 hora de jorê, cada vez que ela ia à unidade. E também a dedicar, fazer outras dedicações, locução de culto, né, outras práticas messiânicas também. Com isso, né, ela foi em maio, veja só, a purificação começou lá em janeiro, né? Em maio, ela foi mandada embora. Ora, se nesse momento você não entende o que é processo de purificação, se você não está bem conectado com Deus e Meixo Sama, qualquer pessoa se desespera, se sente muito triste, né?
Mas ali, como ela já tinha feito a oração, entregado essa situação a Meixo Sama, ela entendeu, ela sentiu, né, bem forte que ela estava sendo conduzida por Deus e Meixo Sama também. Então ela não se desespera com a demissão. Ela entendeu isso como um sinal, ela vai para a igreja, agradece, materializa a sua gratidão por meio de donativo e conversa com o ministro. Então, nesse momento, o ministro orientou que ela intensificasse ainda mais o recebimento do jurê. Então, é aquela fórmula: intensificou a purificação? Vamos intensificar a prática messiânica, a prática dos ensinamentos, o recebimento do jurê, né? E da nossa dedicação também. Esse é o ponto-chave, ponto-chave. Então, começa a buscar mais, ela realmente ela vai recebendo mais jurê, e ela fez uma coisa que ela nunca tinha feito antes. Num momento de uma crise severa de ansiedade, ela tomou a decisão de ir para a unidade e superar essa crise com jorei. Então ela ficou recebendo jorei até passar a crise e ela conseguiu superar. Então, a partir dali, ela ganhou uma força, convicção mesmo, né? Na força, na luz do jorei. Então, ela continua, naquele mesmo mês recebe uma nova proposta, e aí sim, né, numa função que é o que ela mais gosta, que é o acompanhamento de partos, está muito bem. E desde 2011, desde novembro de 2025, né, que ela não tem mais crises severas de ansiedade, né, não tem mais com aquela intensidade e frequência. De vez em quando vem, e aí ela intensifica o jorei. Então é isso mesmo, Cristiane, muito obrigada por compartilhar conosco essa experiência linda, forte, do quanto que realmente, assim, esse é o nosso caminho. Praticar, receber a luz de Deus de Meixo Sama, dedicar, confiar e fazer o que precisa ser feito, né? Então, desejo a todos um excelente dia, que a gente possa dedicar bastante, né? E viver verdade, bem e belo. Um pouquinho a cada dia a gente vai conseguindo implementar, não é? Então, mais uma vez, muito obrigada. Agradecemos por acompanhar o podcast da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Se gostou, siga o canal, ative as notificações e compartilhe. Sejam sempre bem-vindos.